Olá, bom dia, tudo bem? Dia 6 de dezembro, quarta-feira, estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para mais um dia. Não somos nós que estamos aqui, mas estamos em nome de Deus para lermos, meditarmos e crescermos na palavra de Deus desse dia da liturgia católica. A primeira leitura de Isaías 25, de 6 a 10, diz assim: Naquele dia o Senhor dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte, enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor disse. Naquele dia se dirá: Esse é nosso Deus, esperamos nele, até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo, e a mão do Senhor repousará sobre esse monte. No Salmo, é o Salmo 22, na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Lá no Evangelho, é Mateus 15, 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximavam-se dele, levando coxos, aleijados, cegos, mudos, muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. E o povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, coxos andando, os cegos enxergando, e glorificavam o Deus de Israel. E Jesus chama os discípulos e diz: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que estão aqui comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? E Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos. E os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Encheram-se 7 cestos com os pedaços que sobraram. Milagre da multiplicação de pães e dos peixes. Bem interessante essa palavra, porque em Isaías ele fala, de um monte, então, aonde existiriam ricas iguarias. Então, a gente quando vai pensar, a gente pensa numa festa, quando a gente vai pensar em coisas boas, é assim que o homem e a mulher celebram as coisas, Então Isaías, ele vislumbrava para o povo este banquete com muitas coisas, com vinho muito puro, um vinho puro, pratos deliciosos e vinhos finos, E ele então também, ele vislumbrava que ali nesse monte se removeria toda a cadeia, toda a teia que prende os povos, que prende as pessoas, todo o mal, todo o pecado, tudo aquilo que prende as pessoas, e que ele também eliminaria a morte, enxugaria as lágrimas e tiraria a desonra do povo, E também Isaías, ele está falando que as pessoas esperaram em Deus e que Deus salvou o povo, E ele então, eles deveriam exultar porque esse Deus salvou o povo. A mão do Senhor repousa naquele monte. Então, um monte onde tem o banquete, onde as teias e as cadeias do povo acabavam, a morte, o choro, não existiria mais lágrimas, não existiria mais desonra, as pessoas não seriam mais desonradas. Então, as pessoas esperavam e Deus os salvava. E no Evangelho, nós temos então Jesus já no monte, Jesus já veio agora e curava todas as pessoas, os cegos, os coxos,
os surdos, e eles traziam os doentes, os aleijados, então, né? E o povo ficava admirado de ver, eles traziam os pés, e o povo não queria sair de perto de Jesus. Não queria, eles ficavam ali, era um lugar um pouco deserto, longe das coisas que Jesus foi, e o povo foi atrás, e ficaram 3 dias ali, 3 noites, dormiam, iam ficando por ali, aquela gentarada, e Jesus ia curando e ficando com eles, né? Então tinha aparecido aquele banquete, queria curar e salvar o povo, que Isaías falou, queria tirar toda a teia, toda a prisão, que enxugar toda a lágrima, curar toda a desonra, toda a desgraça, e o povo tinha visto isso e não queria, tinha como uma atração que não deixava o povo sair de perto de Jesus. E Jesus, o mais engraçado é que, como Maria nas bodas de Caná, ele chama os discípulos, começa a dar um nervoso nele, como se você tivesse na tua casa hóspedes. Você tinha na tua casa hóspedes e as pessoas não tinham o que comer. E aquela era a casa de Jesus. Esses eram os hóspedes de Jesus, apesar que estavam no deserto. E aquela angústia de Jesus, Deus atendeu. Ele disse, não, nós temos que dar de comer para esse povo, né? Vamos dar de comer. E o banquete de Jesus foi feito pelos anjos, né? Ele não precisou ir pescar, nem comprar. Ele disse só, quantos pães e peixes vocês têm? 7 pães e 2 peixes. E ele pede para a multidão sentar, para a multidão ficar humilde, para ninguém atrapalhar a realização daquele grande milagre da multiplicação de pães. Então o povo senta, o povo se humilha, o povo relaxa, ninguém está arrogando nenhuma autoridade e ele começa a multiplicar os pães e os peixes e vai dando para os discípulos e alimenta todo mundo. Os peixes também são multiplicados e alimenta todas as pessoas. E o que me toca profundamente nessa palavra é esse desejo. Ele diz, eu tenho compaixão da multidão. Então ele vê que a multidão está com fome. Fome é o primeiro sentimento que você tem antes da tristeza, da dor, da morte, da lágrima, é a fome. E ele sentiu compaixão daquele povo porque estava com fome e ele se sentiu o anfitrião da casa. E ele teve fé, e Deus honrou a fé e a compaixão dele, e ele multiplica o pão, ele multiplica o peixe, ele dá de comer. Louvado seja Deus nosso Senhor. Eu imagino que maravilha que Jesus ficou feliz, como a gente fica feliz quando a gente faz um banquete na casa da gente e as pessoas comem e se alegram, né? Então imagine, com 3.000 pessoas foram assim saciadas por Jesus. Mas como diz Isaías, Jesus não veio só para se saciar a fome do povo. Ele veio para tirar as cadeias, as prisões, a opressão, a desonra. Então, eu tenho na minha vida quantas vezes que eu vi que Jesus tirou a minha desonra, a minha fome, a minha desgraça, e a gente tem que acreditar em Jesus. E ele também não vislumbrou como Isaías vislumbrou Jesus. Jesus não vislumbra só aquele momento, ele vislumbra o dia de hoje. E quando Jesus vislumbrou o dia de hoje, ele fez essa compaixão que ele teve por cada um de nós, e ele fez um grande banquete que ele multiplica na igreja, que ele multiplica a partilha do pão, a transformação do pão em corpo, o sangue, o vinho em sangue de Cristo. Esse vinho que Isaías viu que é puro, que é de ricas iguarias, esse banquete é oferecido todos os dias na Santa Missa, é a Eucaristia, é o banquete eucarístico, e Jesus ele se manifestou através do pão nosso de cada dia. Então é assim que Jesus se faz presente na vida do povo que acredita que ele está naquele pão. Ele morre, ressuscita e se transforma em corpo e sangue de Cristo no pão e no vinho. Este é o banquete, esta é a multiplicação, e esse pão vem se multiplicando para saciar a fome,
curar os doentes, curar os aflitos, enxugar as lágrimas, ressuscitar os mortos. Acredite no teu coração, na ressurreição dos mortos, na ressurreição da carne. Vamos pedir nesse dia, então, que a gente creia em Isaías, creia nessas palavras, que a gente espere em Jesus, que a gente espere, essa é a palavra. Gente, eu sei que muitos de vocês escutam isso, entra por um ouvido e sai por outro. Eu peço hoje que o Espírito Santo entre no teu coração, batize o teu espírito, batize a tua alma, batize, diga: Jesus, entre na minha vida, tira os meus pecados, Senhor, entre, rechace da minha vida todo o mal. Venha, Senhor, ter compaixão de mim e da minha família. Venha me alimentar com o pão e com o peixe. Venha me alimentar com a Eucaristia. Eu preciso de Ti. Eu preciso porque Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Venha, Senhor. Venha na minha vida. Venha na vida da minha família. Venha tirar a morte. Venha enxugar as lágrimas. Venha me dar vida eterna. Amém. Eu peço nesse dia para esse Jesus que é Rei da Paz, que Deus tenha misericórdia por divisões na tua igreja, ó Jesus. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Eu quero pedir perdão, Senhor, pela divisão que tem na igreja de evangélico e de católico, na tua igreja cristã, na tua palavra. Eu peço, Senhor, eu sonharia que depois da missa tivesse uma espécie de culto, uma igreja renovada, uma oração forte, um louvor, onde as pessoas uma colocasse a mão na outra, orasse, e que as pessoas pudessem ter, como aquelas 3.000 pessoas sentadas, comunhão plena com Jesus e com o próximo. Assim eu desejaria, Jesus, perdão e misericórdia, Senhor. Gente, eu coloquei ali alguma coisa da guerra entre os católicos e os protestantes. Os protestantes acham que aquele Jesus na cruz é uma coisa horrorosa. Claro que é implicância. Você tem inteligência, você sabe entender que não vai ser porque tem um Jesus ou não tem um Jesus que vai ser de Deus ou não de Deus. Eles usam isso para você seguir eles, para você deixar a católica. Então essas divisões devem acabar, mas daí os protestantes fazem aquela coisa renovada, de eu falar para você uma palavra, eu ter uma revelação. Ele está muito certo quando ele coloca ali que isso pode acontecer, mas não é sempre. Agora, a Igreja Católica, ela tem isso como sendo sentimentalismo sempre. Se eu vou lá e falo para um padre que eu tive uma visão, que Deus falou comigo, ele vai ou me chamar de louca ou dizer que é mentira. E não é bem assim, as duas estão erradas.